Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Irmãos, é com muita alegria no meu coração que eu estou aqui mais uma vez, para trazer uma rápida palavra para meditação de todos nós, da Igreja Cristã Luz do Mundo e de todas as pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, A Bíblia Sagrada. Eu quero pedir aos irmãos que gostarem da palavra, dá um like lá no YouTube, Se inscreve no canal. Eu estou enviando a palavra pelo YouTube, pelo grupo de transmissão da igreja e pelo Facebook. Então, o motivo da palavra, o único propósito é o evangelismo e a edificação da nossa igreja. Amém? E de todas as pessoas que ouvirem, Eu amo a palavra de Deus, então eu prego e ouço pregações e isso nos alimenta espiritualmente. Porque Jesus mesmo falou: Não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero ler apenas dois versículos aqui da palavra para trazer uma meditação para os irmãos com o seguinte tema. Presta atenção. Deus nunca te deixou só. É o tema da palavra. Deus nunca te deixou só. Amém? Eu vou mostrar aqui através da Bíblia Sagrada e eu quero fazer uma pergunta para os irmãos também. Deixa eu te perguntar um negócio. Você já percebeu a forma que Deus tem cuidado de você? É muito importante que nós percebamos a maneira em que Deus age para cuidar de nós. Amém? Olha o texto que eu vou ler aqui da palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, Escrito por Lucas, capítulo 22, versículo 14, diz assim, ó. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Jesus disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E aqui em Lucas 22, versículo 28, Jesus diz assim, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. Irmãos, esse texto da palavra aqui, tão curto que nós lemos, que fala sobre os últimos momentos de Jesus Cristo aqui na terra, fisicamente, antes dele ser entregue às autoridades, depois ser julgado e condenado. Esse texto aqui da palavra, ele mostra claramente que Deus nunca nos deixa só. Até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele andou aqui na terra, quando ele exerceu o ministério público dele aqui na terra, como homem, 100% Deus, mas 100% homem, ele viveu no meio de nós e ele não andou só. Jesus Cristo, quando ele começa o ministério público dele, depois que ele batiza nas águas lá através do batismo de João Batista, depois Jesus vai para a tentação no deserto, onde ele enfrenta e vence Satanás através do poder do Espírito Santo e do poder da palavra. A Bíblia diz que Jesus, logo depois esse início do ministério público dele, ele começou a andar e escolher discípulos, que seriam pessoas que ele iria treinar para que no futuro essas pessoas continuassem exercendo o ministério em função da igreja que ele estava fundando. Porque Jesus mesmo falou para Pedro. Jesus olhou para Pedro e falou, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus é a pedra que sustenta a igreja, mas ele escolheu outras pedras que começaram pelos apóstolos, A Bíblia diz que a igreja é fundada sobre o fundamento dos apóstolos, onde o próprio Jesus Cristo é a pedra principal que sustenta a igreja. Mas Jesus nunca andou sozinho. E eu quero falar para os irmãos que Deus também nunca permitiu que nenhum de nós andássemos sozinhos. Hoje eu estava refletindo sobre a minha vida desde criança, irmãos. Quando eu adoeci, eu fui uma criança que eu tive problema de saúde,
problema cardíaco, inclusive hoje eu uso uma válvula no coração. Mas quando eu era criança, eu adoeci. Eu tinha meu pai e minha mãe que cuidaram de mim. Meu pai trabalhando como pedreiro para trazer o pão para dentro de casa. Mesmo doente, meu pai trabalhava. Minha mãe tirava da própria boca para dar para mim e para o meu irmão Alexandre. Eu tive meus parentes lá em Brasília, a Neuri, a minha irmã, a família da Neuri, que me ajudaram a conseguir emprego. No momento que eu me tornei viciado, que eu teve uma fase da minha vida que eu passei a beber demais, eu me tornei alcoólatra e depois viciado em drogas também. E Deus levantou pessoas para me ajudar o tempo inteiro. Deus sempre cuidou de mim. Deus nunca me deixou só. E com o passar dos anos, né, irmãos, eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e eu tive a oportunidade de me casar com a minha esposa Aldiana, que foi uma mulher que Deus usou para me abençoar. Deus nunca me deixou só. Eu perdi meu pai, minha mãe, perdi meu irmão, mas Deus levantou a minha esposa para estar ao meu lado. E depois, através do ventre da minha esposa, Deus levantou o Lucas, levantou a Bianca, levantou a Miriam. Eu também tenho uma filha em Brasília, Luciana, que eu amo demais. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Deus nunca me deixou só. E quando nós paramos para observar a maneira que Deus cuida de nós, é tão especial. Porque quando eu perdi meus pais, quando eu perdi meu irmão Alexandre, Deus não me deixou só. Deus levantou pessoas que estavam do meu lado e estão até hoje, que é a minha esposa, minha família, meus parentes que me ajudaram tanto lá em Brasília. Deus nunca nos deixa só. Essa é uma das maneiras que Deus cuida de nós. Reflete nisso aí que eu estou falando. Olhe em redor da tua vida e veja quantas colunas Deus tem posto ao seu lado. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, a sua igreja, que é uma bênção na nossa vida. A minha igreja, a igreja que eu congrego, eu amo a Igreja Cristã Luz do Mundo. E Deus faz tudo isso, porque aqui na terra nós sempre temos que passar por períodos de adversidades, por períodos de provações, onde nós muitas vezes, irmãos, se nós não tivermos alguém do nosso lado, sozinhos nós não vamos conseguir. Jesus Cristo, quando chegou no Getsêmani, ele estava próximo de ser entregue às autoridades para ser condenado e morto. Jesus, como 100% homem que ele era e 100% Deus, ele como homem, ele sentiu muita angústia, pavor, medo, mas ele como Deus, ele resistiu ali através da oração e ele sabia que ele tinha que morrer por nós para nos dar a salvação. Mas Jesus Cristo, naquele momento, ele separa os 12 discípulos dele e vai para o jardim, para o monte, para o Getsêmani, para orar. Mas ele vai com os amigos dele, porque nem mesmo Jesus enfrentou os piores momentos sozinho. Tem um momento em que Jesus está na cruz, muito emocionante isso. Aí Jesus olha para João, né, o discípulo amado. Eu fico um pouco emocionado, irmãos. Mas Jesus olha para João e fala: João, Jesus vê Maria lá e fala: João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. É uma forma de dizer: eu estou indo embora, mas vocês não vão ficar sós. Eu nunca vou deixar que vocês fiquem sós. Então, irmãos, todas as vezes que você estiver vivendo um momento difícil na sua vida, olha para os lados e veja quantas pessoas Deus tem colocado para te ajudar. Eu fico olhando na Bíblia Sagrada, eu imagino o rei Davi, o grande rei de Israel. Mas quando eu olho as pessoas que Deus colocou no ministério de Davi para ajudar ele, foram muitas pessoas. Quando eu olho no ministério do apóstolo Paulo, teve um ministério frutífero. Se você ler lá em Romanos 16, no final do livro de Romanos, Paulo tem uma lista de agradecimento de pessoas que Deus levantou para não deixar ele só. E eu quero te falar uma coisa, irmãos. Deus nunca vai te deixar só. Ele nunca te abandona. Ainda que as pessoas que Deus levantarem para te ajudar, se um dia todos te abandonarem, por acaso, se isso acontecer,
o Senhor não te abandonará. Jesus é tão bom que lá em Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus Cristo falou: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu quero te dizer, Jesus nunca te deixou só. Quando Jesus ele estava próximo de morrer, ele falou: Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo Consolador, para que esteja para sempre com vocês. Jesus ele parece comigo num ponto, eu pareço com ele num ponto que eu vou dizer para os irmãos. Eu não gosto da solidão. Eu amo ter alguém do meu lado. Eu amo os irmãos da igreja. Eu amo a minha família. Eu amo meus pais que me criaram. Meus parentes lá em Brasília que me ajudaram. Quando eu falo Brasília, também ali em Planaltina do Goiás, muitos parentes que eu tenho. Então, irmãos, eu quero dizer para você hoje, olhe em redor da tua vida também, porque nem Jesus andou só, e ele também não vai te permitir ficar sozinho. Ele levanta colunas, que na hora da adversidade, você vai olhar para um lado, para o outro, e você vai sentir apoio, porque Deus sempre levanta alguém para te apoiar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.